ou sem campanha, o inimigo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Então abra os seus olhos e entre nesta batalha como um bom soldado de Cristo. Nossa vitória, ela é certa, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Bendito seja o Eterno para sempre. Pegue a sua Bíblia, vamos ler um texto. No livro de Matitiarro, em Mateus, no hebraico é Matitiarro, capítulo 5 de Mateus, versículos 34 a seguir, diz assim o texto bíblico: o próprio Yeshua, o nosso mestre, ele próprio falando: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ou é por uma influência maligna. Pai, mais uma vez nós oramos e pedimos, Senhor, abra a porta da tua palavra, abençoa de uma maneira especial, Senhor, para que possamos ser tocados pela tua palavra, possamos aprender da tua palavra, Pai. Manifesta a tua graça neste lugar e abençoa de uma maneira especial, Pai. Eu te peço, abençoa as crianças que vão para o departamento infantil. Estenda a tua mão, Senhor, sobre a vida de cada uma das crianças e guarda, Deus, diante da tua presença. Conduza, Pai, diante do Senhor. Livra do pedófilo, livra, Senhor, da mente perversa, do maligno. Guarda cada uma das crianças diante do Senhor. Nós oramos a ti. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Manifesta a tua graça poderosamente. Nós oramos a ti e te agradecemos. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Poder sentar, queridos. Eu vou falar sobre os efeitos das influências. Você está comigo? Diga amém. Os efeitos das influências. Glórias ao bendito nome do Senhor. Abra o seu coração, pois eu vou trazer assuntos importantes nesta noite. Assuntos importantes que é necessário que você esteja atento, para que você possa aprender, para que você possa entender o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Os efeitos das influências. Existem muitos tipos de influências. Amém? E eu vou falar dos efeitos das influências espirituais. Existem vários tipos de influências, eu sei disso. Mas eu quero focar nas influências espirituais. Eu quero pregar para você nesta noite sobre os efeitos das influências espirituais. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 36 e 37 diz assim: não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso é efeito de influências malignas. Amém? Glória a Deus. O texto aponta ações que foram realizadas por impulso de algo. Ou seja, algo impulsionou ou algo impulsiona as pessoas para
determinadas práticas que violam juramentos, violam princípios, violam caráter. Muitas vezes, ou a maioria delas, esses impulsos ou influências atuam numa dimensão espiritual que produzem os seus efeitos no campo físico com o propósito de desagradar a Deus, ou seja, usar pessoas para desagradar a Deus. E essas ações negativas e reprovadas no campo espiritual, por isso refletem no mundo físico, proporcionando as vontades do inimigo e negando a vontade de Deus. Preste atenção, porque os efeitos das influências malignas, elas têm o propósito de que, para que nós que somos atacados por essas influências, nós venhamos negar a vontade de Deus e fazer a vontade do maligno. Esses são os propósitos das influências malignas ao nosso redor. Preste atenção, porque existe uma enorme pressão no mundo espiritual para que não façamos a vontade de Deus. Preste atenção aqui. Existe uma enorme pressão no mundo espiritual para que eu e você não façamos a vontade de Deus. Nós não estamos neste mundo de boa, como dizem por aí, de boa, tranquilão. Não. Nós vivemos uma guerra constante. Você está comigo? Diga amém. Nós vivemos sobre uma pressão maligna. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E se nós estamos neste mundo, e isso é fato, nós vivemos sobre uma pressão maligna todos os dias. Presta atenção. Todos os dias vivemos sobre uma pressão maligna, porque o mundo jaz no maligno. E os efeitos dessas influências, que é o que eu quero trazer para vocês nesta noite, os efeitos dessas influências que vêm com essa pressão para que não façamos a vontade de Deus. É como um gás dentro de uma garrafa PET, que se você folgar a tampa, o mínimo que for, o gás vai sair com ímpeto. Os efeitos das influências malignas é mais ou menos assim. Se você piscar, você é influenciado. Glórias ao nome bendito do Senhor. Preste atenção, porque os efeitos são fortíssimos e não podemos ignorar esses impulsos ou essas influências, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E essas influências, ou as ações das influências, Paulo chama de ardis de Satanás. Ardis, esta palavra, ela nos faz entender, quando nós procuramos traduzir o que são os ardis de Satanás, é tão somente os efeitos dessas influências, no plural, porque são muitas, milhões e milhões delas, até porque nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que existem milhões e milhões de demônios, de espíritos malignos, trabalhando dia e noite. Enquanto você dorme, o diabo trabalha, o inimigo está trabalhando. Então, dia e noite, nós vivemos sobre uma pressão maligna. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 37, diz assim: não jurarás por tua cabeça. O que o texto está dizendo? Isso significa: não permita que o teu intelecto seja influenciado pelo maligno para te fazer perjurar. Perjurar é jurar falsamente, faltar um juramento, é falhar uma promessa, dizer que faz e não faz.
Perjurar é isso. E o texto de Mateus 5,37 fala que você não pode permitir que o seu intelecto seja influenciado para que você possa perjurar. Então, por isso que nós não podemos jurar pela nossa própria cabeça, pelo nosso próprio intelecto, permitindo que a má influência domine o nosso raciocínio lógico. E como que eu vou provar isso para vocês na Bíblia Sagrada? Presta atenção e olha aqui para mim, porque eu tenho uma palavra rema de Deus para o seu coração, e se você quiser ouvir, abra o seu coração no nome de Jesus. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive e reina para sempre. E na maioria das vezes esses impulsos, eles acontecem provocando no nosso inconsciente, e o inimigo trabalha no nosso inconsciente para que esse inconsciente venha se tornar real em algum momento, em algum episódio, em algum momento da sua vida. Você vai acabar trazendo à tona aquilo que está sendo no seu subconsciente, provocado, projetado, produzido pela força das influências malignas sobre a sua vida, assim como sobre a minha vida, ou sobre a nossa vida. O tempo todo nós estamos vivendo sobre uma força de influência maligna. Aí muitos estão ociosos. O que é isso? Desocupado, preguiçoso, inativo, sendo que tem muitas ocupações por fazer, e a pessoa não faz. Muitas pessoas estão vivendo ociosos, um monte de coisa para fazer, a pessoa fica com preguiça, desocupado, inativo, não tem força, não consegue reagir e não consegue fazer, porque está sobre uma pressão de uma influência maligna. Presta atenção, porque muitos abandonam as suas responsabilidades, e isso é um ato de covardia. Muitos agem covardemente, porque por conta de uma força espiritual que está sobre a vida dele ou dela. Então, por conta disso, age como covarde, age faltando com as suas responsabilidades. Muitos se tornam infiéis. Por quê? Por conta da influência, da força, do efeito da influência maligna sobre a vida da pessoa. Então a pessoa se torna infiel, a pessoa se torna um falsificador, é um enganador, por conta da influência maligna. E percebe que na maioria das vezes isso ocorre inconscientemente. O camarada às vezes até é uma pessoa boa, mas inconscientemente o inimigo está trabalhando na mente, e Paulo chama isso em 1 Coríntios 2 de fortalezas espirituais que o inimigo coloca na mente das pessoas. E Paulo ora para que as fortalezas espirituais sejam destruídas pelo poder de Deus. Quantos estão comigo, diga amém. O texto de 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 e 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, olha isso, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A questão de andar ao derredor, como diz o apóstolo Pedro, o diabo andar ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, isso é justamente a força de influências malignas sobre as nossas vidas. Você entendeu isso? Diga amém. O apóstolo Pedro diz assim: olha, mas as mesmas aflições também ocorre com todos, ou seja, Pedro está dizendo, comigo também acontece isso. O diabo não me deixa quieto, e ele não vai deixar você quieto, porque a intenção do adversário com as suas forças espirituais é nos fazer negar a fé, é nos fazer retroceder, é nos fazer perjurar, jurar e não cumprir, é nos fazer
desistir de fazer a vontade de Deus. E tem muitas pessoas que já desistiram. Tem muitas pessoas que estão me assistindo que já desistiram e agora não conseguem mais sair da sua casa, não conseguem, não tem força mais de ir para a igreja buscar ao Senhor, não consegue mais se doar para Deus, porque a força maligna pressiona o homem ou a mulher, ou todos de uma maneira coletiva, todos estão sendo afetados pelas ações das influências malignas. Agora tem o apóstolo Pedro diz assim: resistir firmes na fé, bendito seja o eterno para sempre. Então existe uma porta de escape para nós. O texto diz que nós devemos resistir firmes na fé. Então é pela fé que nós resistimos e lutamos e conseguimos vitória contra as forças malignas que pressionam as nossas vidas todos os dias. Glória a Deus. Isso significa que se a minha fé, a sua fé, não estiver ativa, você vai ser pressionado a ponto de morrer espiritualmente. E muitas pessoas já morreram espiritualmente. Preste atenção, porque eu vou trazer algo importante para você. O texto de 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. De que forma? Através dos seus ardis, através das suas influências. Então o apóstolo Paulo diz que eu e você podemos ser vencidos por Satanás através das suas influências malignas sobre a nossa vida. Então presta atenção e olhe para mim aqui. Servir a Deus não é um morango. Nós vivemos um campo de batalha e precisamos agir como um bom soldado de Cristo Jesus, todos os dias jejuando e orando, clamando a Deus, estudando a palavra, nos alimentando da palavra, como disse o Senhor na Torá. Guarda a palavra no teu coração e medita nela de dia e de noite, porque será vida para ti, porque vai te conduzir, você vai alcançar a vitória contra as forças espirituais da maldade. A única coisa que nos faz vencedor é a palavra. Se nós estivermos firmados na palavra, as forças malignas poderão nos pressionar, mas não irão nos vencer. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: abatido, mas não vencido. Glórias ao nome bendito do Senhor. Por que Paulo diz isso? Ele está falando relacionado às influências, o efeito das influências malignas que nos força a não cumprir um juramento. Não cumprir um juramento por conta de uma influência maligna. Sabe quando você colocou no seu coração: eu vou sim, eu vou fazer, glória a Deus, o Senhor vai me dar força e eu vou fazer. E quando chega na hora, você não faz. É por causa de você? Não. É porque existe uma força maligna trabalhando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E ninguém está isento dessa força maligna do inferno enquanto nós estivermos aqui neste mundo. É por isso que nós precisamos agir como soldados, homens e mulheres, soldados de Deus, vivendo numa batalha constante, porque o nosso inimigo, alguém viu o diabo por aí? Não dá para ver. São invisíveis. Nós lutamos com forças espirituais. E muitas pessoas brincam com as forças espirituais. Preste atenção, todos os dias na minha casa, todos os dias, e Deus é minha testemunha, eu levanto as minhas mãos e repreendo toda a força do inferno de sobre a minha casa. Todos os dias eu faço esta oração.
Você acha que o diabo vai na sua casa só no dia de domingo para impedir que você não venha na igreja? Você está muito enganado, meu irmão. Quando você abre os seus olhos, o diabo já estava trabalhando enquanto você está dormindo. A graça e a misericórdia de Deus que tem nos mantido de pé. O Senhor nos trouxe até aqui. A sua bondade nos conduziu até aqui. Os efeitos das influências é para não deixar que cumpramos os juramentos. Lembra do profeta Jonas? O profeta Jonas recebeu de Deus uma determinação: vai até Nínive e prega contra ela. O texto diz que Jonas foi tudo ao contrário. Ele foi para Jope, ele foi para Tarso, ele desceu, ele pegou a embarcação, ele fugiu daquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. Agora olhe para mim aqui, Jonas era um homem de Deus? Jonas, o nome em hebraico é Ioná. Ioná era um homem de Deus? Sim. Ele era um profeta do Senhor? Sim. O que fez Jonas não obedecer à voz de Deus? A mesma influência que está sobre a sua vida é a mesma influência que estava sobre a vida de Jonas. Se eu e você não tivermos a percepção diante do Eterno para expulsar as forças malignas e viver uma vida consagrada no altar do Senhor, o inimigo vai pressionar você até te colocar no chão. Nós encontramos Jonas fugindo de Deus. Porque um dos efeitos é de não cumprir o juramento. Os efeitos das influências malignas podem fazer falhar o racional. Olhe para mim, por favor. Deixa eu pregar para você. Os efeitos das influências malignas podem fazer falhar o nosso racional. Parece que Jonas perdeu a ideia, perdeu a noção de que ele estava obedecendo uma voz direta do Eterno. Parece que Jonas falhou o racional de Jonas, porque ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Quantos estão comigo, pelo amor de Deus? Então, um dos efeitos é falhar o racional. Jonas começa a agir de uma forma irracional. Deus pede para ele fazer algo, ele toma outra direção totalmente diferente. De maneira que o Eterno teve que trabalhar de uma outra maneira para o ensino meu e seu, porque ele tinha todo o direito de deixar Jonas morrer naquele mar. Mas ele trouxe novamente Ioná à tona para nos ensinar algo. Mas não foi apenas Jonas que falhou o seu racional pela influência maligna sobre a vida dele. Lembra do profeta Elias? O grande profeta Elias. Preste atenção aqui. Elias fugindo de Jezabel. Capítulo 19 de primeiro livro de Reis. Após Elias, escute aqui, preste atenção. Após Elias desafiar 450 profetas de Baal e mais outros 400 de Azera. A Bíblia diz que Elias organiza o altar, arruma a lenha, coloca o holocausto, pega a água e joga bastante água, que ficou bem molhado aquele holocausto. E Elias ora ao Deus dos céus. E o Senhor manda fogo do céu, vem um raio do céu, cai naquele altar e queima o holocausto diante dos olhos de todos aqueles homens que estavam clamando por Baal, que na sua cultura Baal era o Deus dos raios e dos trovões. Então eles clamaram a manhã inteira, até meio-dia, e o Deus Baal dos raios, dos sidônios, não respondeu com fogo. E quando Elias arrumou o altar, Deus manda fogo do céu e consume o holocausto. Agora preste atenção aqui, para você ver o que é que acontece com a vida do grande profeta Elias. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis.
Versículo 3: e vendo ele, se levantou para escapar com vida e foi chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo, profeta Elias, dispensou o seu servo, lá em Berseba. Ele, porém, foi ao deserto, versículo 4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, numa distância de um dia, e assentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. Por que será que Elias pediu para morrer? Depois de um episódio de desafiar 850 profetas, reconhecido agora como homem de Deus, o profeta do Deus eterno, Elias agora com medo, porque Jezabel mandou uma mensagem para ele: olha, eu vou te matar, eu vou te caçar, onde tu se esconder eu vou te matar. E a Bíblia diz que Elias ficou tão pressionado por aquela influência, os mesmos demônios, assim creio eu, presta atenção aqui, que estavam na vida de Jezabel, agora veio influenciar, pressionar sobre a vida do profeta de Deus. E Elias chega debaixo de um pé de zimbro, ele deita e pede para morrer, ele pede a morte. Elias pediu para morrer. Como é que estava a situação emocional de Elias? Porque ele pede para morrer. Alguém pediria para morrer se estivesse tudo bem? Automaticamente o ser humano liga aquele botão de autodefesa. Se está tudo bem, acaba não, mundão, porque está tudo bem. Depois de uma grande vitória, as pressões de uma retaliação do inferno, que veio da vida de Jezabel sobre a vida do homem de Deus, Elias está deitado debaixo de um pé de zimbro, pedindo para morrer. Ele despede o seu companheiro e caminha um dia sozinho, no meio do nada, sozinho, no deserto, pensando, se afastando, fugindo, cada vez mais fugindo. É assim que o inimigo quer que você fique, cada vez mais fugindo. Quanto mais fugir da igreja, quanto mais fugir da palavra, quanto mais fugir da presença de Deus, é assim que o inimigo quer que você fique. Mas a vontade do eterno é que eu e você vivamos no altar, diante do altar, é que eu e você não nos afastemos do altar dia nenhum, porque a graça e a bondade e a misericórdia de Deus tem alcançado as nossas vidas. Bendito seja Deus para sempre. Preste atenção aqui, versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta, Elias, e come. Olha só. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Ei, escute aqui, queridos. A comida não era para voltar a deitar, era para levantar. O que Elias faz? Ele levanta, o anjo foi até ele, cutucou ele: levanta, profeta, está aqui um pão e água. Ele comeu, diz o texto, e voltou a deitar. É tão interessante isso aqui, preste atenção, a influência que estava sobre a vida de Elias. Ele queria o quê? Morrer. Quando Deus dá pão, Deus queria que ele vivesse. Enquanto ele queria morrer, Deus queria que ele vivesse. O diabo quer que você morra, mas Deus quer que você viva. Viva na presença de Deus para fazer a vontade do eterno. Come, profeta, e levanta. Ele come e dorme. E diz o texto bíblico, versículo 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O que é que estava sobre a vida de Elias? Uma retaliação espiritual, porque ele havia desafiado Jezabel, a princesa dos Sidônios,
uma mulher maligna, uma mulher que fez o povo de Deus pecar, uma mulher que adorava milhares de ídolos malignos. Sobre a vida de Jezabel era uma casta de demônios do inferno. Então quem mexe com Jezabel, a influência maligna vem como retaliação sobre a vida dele. Presta atenção, porque isso é espiritual. Elias mexeu com os profetas de Baal, desafiando todos eles. Agora ele se joga debaixo de um pé de zimbro, agora ele pede para morrer, agora ele está jogado lá e não quer levantar, e Deus dá pão e água para ele levantar, e ele não levanta. O Senhor vai novamente lá, insiste com Elias: levanta, Elias, porque a tua caminhada é longa. Ei, a influência maligna, ela tira o racional do ser humano. Bendito seja o Eterno para sempre. Eu quero que você abra o seu coração para entender esta palavra, porque a palavra de Deus nos afirma que nós vivemos no mundo que jaz no maligno. O que você espera de um mundo que já está nas mãos do maligno? Você espera algo de bom deste mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O profeta Elias, o Senhor pede para ele se levantar. Olha só o que Elias faz, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu novamente. Observe que ele comeu e bebeu 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes. Ele levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, diz o texto, versículo 8, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Você percebeu como que está influenciada a mente de Elias? O cara caminha, depois de comer 2 vezes, ele caminha 40 noites e 40 dias até Horebe. Chega em Horebe, ele procura uma caverna e se esconde. E Deus vai até ele e diz assim: o que tu está fazendo aí, Elias? Você percebe que Deus disse para ele que a caminhada era longa, que muitas coisas ele tinha que fazer ainda. Elias insiste em ficar na caverna, porque a influência maligna pressiona as pessoas para que ela não saia da caverna. Quanto melhor na caverna, mais acomodado fica. E Deus está despertando você com esta palavra. Deus nos chamou para estarmos ativos, fazendo a obra do Eterno, e não para vivermos acomodados em uma caverna. E Elias caminha milagrosamente 40 noites e 40 dias sem parar, e entra numa caverna novamente, e Deus vai novamente atrás de Elias. Diz o texto bíblico, quando Deus disse: tu está fazendo o que aí, Elias? Elias diz assim, como que se Deus não soubesse. É isso que acontece com a mente quando está vivendo a força de uma influência maligna. Presta atenção aqui. Versículo 10. E disse Elias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirar. O camarada estava pedindo para morrer, e agora ele resmunga com Deus, dizendo que estão querendo matar ele. Não era ele que estava querendo morrer? Você percebe como a influência maligna tira o racional da pessoa. E era um homem de Deus. Elias era um homem de Deus, um homem que não morreu. A Bíblia diz que uma carruagem de fogo levou Elias dessa terra para o Senhor. Este homem
viveu numa influência maligna que fez com que ele perdesse a razão. Ele pede para morrer e agora ele questiona com Deus: estão querendo me matar. Ué, você está querendo morrer ou alguém está querendo te matar? Como que se Deus não soubesse de absolutamente nada. Nós, muitas das vezes, temos comportamentos por uma pressão maligna que tira de si. O camarada sai de si e começa a fazer coisas que não tem nada a ver, por conta da pressão de uma influência maligna. Versículo 11, Deus diz assim: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e como também um grande e forte vento, e fendia os montes, quebrava as penhas. Presta atenção nisso aqui. Quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois de um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada falou com o profeta Elias. Glória a Deus. Versículo 13. Sucedeu que ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que tu fazes aqui, Elias? A caverna não é o teu lugar. De repente o diabo está trabalhando na sua mente, dizendo assim: olha, você vai ficar aí, você não serve para nada, você não tem ocupação, você não presta, nada para você. Deus não aceita o seu sacrifício, Deus não aceita as obras das suas mãos. Você vai ficar aí, enfiada nessa caverna, na sua casa, no seu quarto, num buraco escuro, e você não vai sair daí. E Deus vem novamente para Elias e diz para ele assim: eu conheço tudo de tu, Elias, o que é que tu fazes aí nessa caverna? Você consegue perceber a influência maligna que está envolvendo a vida de Elias? A mente do profeta de Deus? Talvez você nunca ouviu ninguém pregar sobre isso. Versículo 18, o Senhor lhe disse. No versículo 14 ele repete novamente: eu tenho sido zeloso. Versículo 15 o Senhor diz assim: o Senhor disse a ele: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Tinha que caminhar dias. Sabe aquela caminhada que ele deu? Agora ele tinha que caminhar tudo de volta. Olha isso, Deus está dizendo para você: ó, volta tudo, porque não é por aí que o Senhor quer que você vá. Deus está dizendo para você: retroceda. Se você não retroceder, vai ser morte para ti. Você precisa retroceder, ouvir a voz do Eterno. O Senhor disse para Elias: olha, volta o teu caminho para Damasco, para o deserto, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Deus substituiu Elias. Olhe para mim aqui. Você vai permitir que Deus faça na sua vida, ou você quer ser substituído pelo Deus eterno? O texto diz que Deus substituiu Elias. Você percebeu quanto que Elias temou com Deus? O anjo acorda Elias, dá pão e comida, e ele volta a dormir. Deus vai lá, o anjo novamente acorda Elias, dá pão e comida novamente, e Elias caminha e vai para um buraco e fica no buraco. Deus vai lá novamente, fala com ele, pede para ele sair, e ele não sai. Deus faz uma manifestação na frente daquela caverna, um terremoto, fogo, vento, tempestade, para Elias
chamar a atenção de Elias, porque ele estava acomodado dentro daquela caverna, se achando seguro, e Deus faz um movimento ao redor dele, e quando ele coloca a cabeça para olhar, Deus olha para ele e diz: o que tu faz aí? Eu não te dei pão, eu não te dei água, eu não tenho te sustentado até aqui para você ficar na caverna. É para você se colocar e fazer a minha vontade. Vai lá, Elias, unja Hazael, rei da Síria, e unja Jeú, aquele homem impetuoso que matou Jezabel, a mulher que tinha um espírito de influência maligna que oprimia Elias, e Deus sabia disso. Então Deus diz assim: olha, unja Jeú, porque esse espírito que está te oprimindo, como retaliação, é de Jezabel. Jeú vai cortar ela no meio e os cachorros vão comer ela. Foi assim que aconteceu com Jezabel. Jeú, após ser ungido rei de Israel pelo profeta Elias, a Bíblia diz que ele assume o posto, um homem impetuoso, sanguinário. Ele olha para cima no palácio, Jezabel aparece na janela, e ela estava com a cara pintada, e alguns desavisados dizem que ela estava com maquiagem. Mentira, ela se pintou para a guerra. Ela era uma mulher impetuosa, e ela se pinta para a guerra, dizendo assim: olha, pode vir que eu estou quente, eu vou te pegar. Se pintou inteira, chamando para a guerra, igual os índios fazem quando estão em guerra. E Jeú olha para o alto e diz assim: olha, quem está comigo, lança essa mulher aqui abaixo. E aqueles dois homens pegaram Jezabel e jogaram ela daquela janela, e ela caiu ali naquela rua, se espatifou, e os cachorros comeram toda a sua carne, e menos as suas mãos, para saber que era Jezabel. Deus eliminou aquela influência que estava na vida de Elias. Deus substituiu Elias. Vai lá e unge Eliseu, profeta em teu lugar. Acabou o ministério de Elias. Fique de pé, por favor. As influências malignas são os motivos de muitas pessoas estarem desanimadas e não conseguir enxergar a glória de Deus. As influências malignas são os motivos de cegar as pessoas para elas não acharem graça no tesouro que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Nós estamos vivendo o período da graça. O Senhor está de braços abertos, esperando a todos quantos se render a Ele. A palavra de Deus diz que o maligno, olha isso aqui, a influência, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Será que você consegue entender esse cegou o entendimento dos incrédulos como uma influência espiritual na mente da pessoa? Será que você consegue entender? Será que você consegue visualizar isso? Cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. As influências malignas querem parar você, querem me fazer parar. As influências malignas já pararam muitos homens e muitas mulheres de Deus. As influências malignas já paralisaram muitos homens e mulheres de Deus. Pelo amor de Deus, abra o seu coração. Não fica procurando resposta aonde não há respostas. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo.
Não, queridos. Nós estamos no meio de uma guerra. A nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios: a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais. Aleluia. E tem muita gente brincando. Ó, tem muita gente que está O diabo está furioso, aprisionando. E tem muita gente que está saltitando tranquilamente, porque já perdeu a noção da razão. O Espírito de Deus chama você nesta noite. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus te convoca nesta noite, para que você se renda ao Senhor. Essa fraqueza não é de você. Esse desânimo não é seu. O apóstolo Pedro diz: resistir firmes na fé. A única maneira que tem para vencer as astutas ciladas do inimigo, para vencer os efeitos das influências malignas, é pela fé, pela fé, pela fé na palavra, pela fé. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Eu posso sentir a sua presença. Este lugar é espiritual. O Senhor está aqui.